Bom dia, graça e paz a todos os que nos acompanham nas lives. Bom, eu estou restringido de fazer live através da minha página no momento. Estou aguardando aí mais uns 25 dias para começar a fazer uma live. Eu quero fazer uma live falando sobre missões transculturais, né? Nesse tema eu quero entrar com assuntos relacionados à ideologia de gênero, né? A ativismo feminista de esquerda, né? Ativismo feminista de esquerda. Não estou me referindo às feministas, né? Tradicionais, mas eu estou me referindo a feminopatas, né, da atualidade, que lança o gênero masculino nas bacias do movimento pejorativo, né, e desfaz, né, das medidas protetivas, né, que a própria Bíblia estabelece, né, onde coloca a mulher no seu lugar na família. Na família existe o lugar da mulher, o lugar do varão, o esposo, e o lugar dos filhos, cada qual, né, no seu departamento, né, enfim. Mas hoje, né, eu não vou falar sobre missões transculturais, nem sobre ideologia de gênero, nem sobre feminismo, nem machismo, e etc. Eu quero falar apenas, né, algumas considerações, né, que a Bíblia faz a respeito do gênero humano. Eu quero falar sobre a depravação total, a degradação do gênero humano, o plano da salvação, a obra econômica da salvação, como é que funciona, né? Eu vou falar assim por cima, é apenas uma live para estarmos meditando, né, em algumas passagens bíblicas. E eu gostaria de fazer uma leitura aqui no capítulo de número 13, versículo de número 23, do livro do profeta Jeremias, que diz o seguinte: pode um etíope mudar a sua pele? Um etíope pode mudar a sua pele ou a cor da sua pele? Para quem estuda medicina, né, ou para quem estudou alguma coisa sobre biologia, sabe que existe genótipos e fenótipos. Os genótipos está mais ligado aos genes, né? E os fenótipos às funções, né? Existe a morfologia, né, que fala da forma, as formas, a forma do rosto, a forma dos olhos, a forma dos cabelos, né, a forma do nariz, né, e os fenótipos, as funções, né, porque o nariz, né, do homem branco é mais apertado, mais fininho, né. O objetivo, né, fenótipo, é aquecer, né, o ar, porque pessoas em regiões mais geladas precisa ter, né, o nariz mais fino, mais apertado, né, para aquecer o ar que ele respira, que ele, né, nasceu em uma região gelada, então ele vai ser da pele branca, não precisa de pigmentação da pele, né, porque os raios ultravioleta lá é menos nocivo do que em regiões mais temperadas. Agora, uma pessoa que nasce numa área mais quente, como a África, por exemplo, né, o fenótipo, ou seja, a função, né, dos genes é defender o corpo. E o que vai acontecer? Ele vai ter uma pele pigmentada, né,
vai ter uma pigmentação maior, né? A pele mais escura, né? Justamente para proteger, né, o corpo dos raios ultravioleta, o nariz mais largo, né? Porque ele precisa ter o ar numa temperatura favorável ao corpo, enquanto nas regiões mais geladas o nariz é mais fino. Em regiões mais quentes, o nariz é mais aberto, aí vem o nariz largo e etc. Por aí vai. Isso é genótipo e fenótipo. Genótipo, né, fala-se da morfologia, fenótipo das funções, etc. Estão relacionados, é relacional. Agora, o versículo de número 23, eu falo assim, porque eu sou formado técnico em análises clínicas. Então, eu tenho uma breve noção, não sou farmacêutico bioquímico, não sou biomédico, não sou biólogo, né? Mas tenho uma breve noção como técnico, né? Agora, o versículo de número 23, e capítulo de número 13 do livro do profeta Jeremias, um dos profetas maiores, nós chamamos uns de profetas maiores e outros de profetas menores. Não é uma consideração de desprezo ou desclassificação aos profetas que são chamados de profetas menores. Quando nós chamamos uns de profetas maiores e outros de profetas menores, nós estamos levando em consideração o período de tempo, né, a extensão de tempo e período em que esses profetas desempenharam o seu ministério profético, né? Não é uma desclassificação aos profetas menores. Apenas consideramos a extensão de tempo e período em que os profetas desempenharam o seu ministério profético. Então tem aquele que desempenhou uma extensão de tempo maior, são os profetas maiores. O que desempenhou o ministério profético em um curto período são os profetas menores. Simplesmente não é porque um é maior do que o outro. É simplesmente levando em consideração a extensão de tempo e período em que eles desempenharam os seus ministérios proféticos. Então, um dos profetas maiores, no caso Jeremias, no capítulo de número 13, versículo de número 23, são referências que não existem nos textos originais, né? Mas foram colocados esse capítulo e versículo para fins didáticos, para o indivíduo, a pessoa que está lendo, se identificar na passagem, né, ou perícope que vai ser ministrada. O versículo de número 23 do capítulo 13 diz: pode o etíope mudar a cor de sua pele? Se eu nasci branco, eu posso mudar a cor da minha pele para negro? Bem que eu queria, né? E se eu nasci negro, eu posso mudar a cor da minha pele para branco? É o que está dizendo nessa passagem. Ou o leopardo, as suas manchas? Nesse caso também, vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Apenas esse versículo. Em Isaías, capítulo de número 64, versículo 6, diz a seguinte: mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundície, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Como eu disse anteriormente, eu gostaria de fazer uma reflexão com base nas doutrinas bíblicas, relacionado à depravação total, ou, como outros dizem, depravação radical, na afirmação bíblica de que o homem nasce corrompido, naturalmente, o homem nasce destinado à perdição. Todo o homem já nasce destinado ao inferno, à perdição. O ateu não precisa crer no inferno ou em Cristo, na salvação, para ele ser condenado. Para condenação não é preciso fé. Você crendo,
e sendo condenado, você vai para lá, né? Para a condenação. Você não crendo na condenação nem em Cristo, se o seu destino é a condenação, você vai ser condenado mesmo não crendo. Entende? E a salvação? A salvação, né? Obviamente que a salvação é um ato, né, de Cristo entregar a sua vida em resgate de muitos, e não de todos. Se ele tivesse entregue a sua vida em resgate de todos, obviamente, todos seriam salvos. O universalismo prega isso, que Cristo morreu por toda a humanidade, para expiar o pecado de toda a humanidade. Então, se nesse caso você aceitar, né, porque esse apelo evangelístico, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é Cristo que está perdido, é o pecador. Não é o pecador que tem que aceitar Cristo, é Cristo que tem que aceitar o pecador, entende? Esse apelo evangelístico nunca existiu, né, até o dia em que surgiu um homem chamado Charles Finney. O pastor Charles Finney foi, vamos dizer assim, um movimentalista, né? Um influencer, né? Um indivíduo que criou esse modelo de apelo evangelístico. Olha, você gostaria de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Né? Levante a sua mão, venha à frente e tal. Isso foi Charles Finney que criou. Não existia isso porque Jesus falou com Nicodemos, no capítulo de número 3 de João, que um pecador, né, na carne, né, ele não pode se auto-regenerar. Paulo diz que o homem nasceu morto em pecados e delito. O Deus deste século lhe cegou o entendimento para que não resplandeça a luz e não compreenda a luz do Evangelho, né? E se arrependa. O mais interessante é que em Marcos, capítulo de número 12, se não me falha a memória, 4, Marcos 4, versículo de número 12, se não me falha a memória, diz assim, que a uns é falado por parábolas, para que ouvindo não entenda, não compreenda, não se arrependa e não seja perdoado os seus pecados. Já imaginou? Jesus é questionado: Senhor, por que tu falas por parábola? Aí Jesus diz: olha, eu falo por parábolas porque a vós é dado conhecer, né, os mistérios do reino do céu. Aquilo que o olho não viu, nem os ouvidos ouviu, e nem subiu ao entendimento do homem, né, foi dado a vocês. Mas é falado por parábolas para que aqueles que não foi concedido o dom da fé, a regeneração, o ministrador da obra econômica da salvação, que é o nosso tema, ele não o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E é falado por parábolas para aqueles ouvindo, não compreenda, não entenda e não se arrependam e sejam perdoados os seus pecados. Então, Jesus aqui já está fazendo ali uma espécie de seleção, não é verdade? Então, o Espírito Santo é o administrador da salvação. E ele não opera o arrependimento em todas as pessoas, não convence a todos do pecado, da justiça e do juízo. Se você chegar ao seu vizinho, né, ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo? Você foi, né? Convencido do pecado, da justiça e do juízo. Prega para o seu vizinho e observa se todos eles vão se arrepender, vão ser convencidos de pecado. Vai, tenta fazer isso uma hora. Chega lá num centro de Umbanda, Candomblé, e vai pregar o Evangelho de Cristo. Vamos ver se todo mundo ali, né, ao ouvir a palavra, né,
ou melhor dizendo, ao escutar a palavra, eles vão dar ouvidos. Não vai, nem todos vão dar ouvido. Por quê? Porque existe o chamado eficaz, né? E a operação do Espírito Santo no interior do indivíduo. O chamado é universal. O chamado é universal. Mas ele só é eficaz, né, quando o Espírito Santo o impulsiona, o direciona, o guia, o convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém é obrigado a se render a Cristo através do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo convence o indivíduo. Quando você está com sede, por exemplo, a tendência é procurar algo para matar a sede. O Espírito Santo lhe mostra a fonte e você, sedento, vai até ela. Mas nem todos são convencidos da fonte. E nem todos vão até a fonte, porque ficam tateando, tentando encontrar, mas não acha, né, a fonte. Entende? Então, não é uma obrigação do Espírito Santo, né? Na realidade é um convencimento. E o indivíduo sendo convencido pelo Espírito Santo, obviamente, ele vai até a fonte, né, tomar da água viva. Em Isaías 64, versículo de número 6, diz que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Esse termo usado para trapo de imundície, né, naquele tempo, esse tal trapo de imundície era uma espécie de tecido que as mulheres enrolavam, né, para substituir o absorvente de hoje, por exemplo. Né? O absorvente substituiu o trapo de imundície. O que era chamado de trapo de imundície hoje é o absorvente. Sujo. O absorvente sujo é o mesmo trapo de imundície. Então, para Deus, a justiça do homem é como o trapo de imundície. Então, como é que o homem é justificado dos seus pecados? As doutrinas esquecidas pela igreja. A doutrina da propiciação, da expiação e da justificação. Essas três doutrinas compõem a doutrina da redenção. A redenção é através da expiação. Aliás, a redenção é através da propiciação, expiação e justificação. O que seria propiciação? Propiciação é cobertura. De acordo com Isaías 59, se não me falha a memória, verso 10, a ira de Deus estava voltada contra a humanidade. A ira de Deus estava voltada contra a humanidade. E Deus, né, não pode negar-se a si mesmo, sendo ele justiça. Jamais ele poderia agir com misericórdia em favor daquele que merecia. Olha só onde é que está as doutrinas meritórias. Daquele que merecia a condenação. Se o indivíduo merece a condenação, Isaías 53, versículo de número 10. Isaías 53, 10. O homem que merecia a condenação, o pecador, todos nós, merecíamos a condenação. Todos nós fomos gerados em pecado, estamos destinados à perdição. Então, o homem merecendo a condenação, Deus sendo justiça, ele não pode negar a si mesmo. Mesmo ele amando, ele tem que aplicar a justiça. Então, o que ele faz para não ser errante? O que faz de Deus um Deus que não erra? Ele separa as duas coisas. O atributo de justiça de Deus não pode sobrepujar o atributo de amor, certo? E o atributo de amor não pode sobrepujar o de justiça, senão a justiça dele é imperfeita. Se ele é justiça e a sua justiça é perfeita, ele não pode agir com amor. Ele tem que agir com equidade e justiça. Então,
o amor dele não pode sobrepujar esse atributo de justiça. Mas, se o amor dele também é perfeito, ele não pode agir, né, através da misericórdia, né, e ao mesmo passo a justiça, porque a justiça, sendo perfeita, o amor dele vai ser imperfeito. Se o amor perfeito, né, a justiça vai ser um atributo não pode sobrepujar. O que eu estou tentando explicar aqui para vocês é que o atributo de justiça não pode sobrepujar o atributo de amor. O amor perfeito, né, é incondicional. É incondicional, não tem condições. Já imaginou se fosse necessário condição para a salvação de um pecador? E a condição fosse que o pecador fosse perfeito? Que o pecador não pecasse? Já pensou se a lei, a prática da lei, fosse a base para a nossa salvação? Nossa justiça é como trapo de imundície, como diz o profeta Isaías. Então o que Deus faz? Para ser justiça perfeita, Ele entrega na mão do Filho um projeto. Aí nós estamos entrando na obra econômica da salvação. O Pai levanta um projeto. Olha, eu vou destruir todos eles, porque eu sou perfeito em justiça e vou agir com justiça. Vou destruir todos. Todos estão destinados à perdição, mas eu preciso agir com amor perfeito. Então, o meu amor vai ser representado por você, filho. Aí vem a doutrina da propiciação. A ira de Deus, Isaías 53:10. Deus agradou-se em moê-lo. A ira de Deus estava voltada contra toda a humanidade, descendo contra toda a humanidade. E propiciação significa cobrir. Jesus se colocou como um escudo humano, um escudo, diante de alguns e não de todos. Se colocou, todos aqueles que têm fé, que professam fé em Cristo, todos aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Cristo se colocou no lugar deles e recebeu a ira do Pai que eles mereciam. Então o pecado que eu e você haveríamos de praticar, e havemos de praticar ainda havemos de praticar, Cristo pagou por eles. O pecado que eu ainda vou praticar já está pago. Então que preço que eu tenho que pagar? Se ele já pagou. Então eu tenho que pagar duas vezes? Cristo pagou uma vez e eu vou pagar a segunda? Não existe base ou coerência para essa ideologia, de pagar preço. Tem que pagar preço. Que preço? Cristo pagou tudo na cruz. Mas enfim, aí alguém vai dizer não, aí você está se sustentando na doutrina da fé, mas a fé sem as obras é morta. As obras não pressupõem a fé. Olha, candomblé, umbanda, quimbanda, seixonoye, entre outras religiões, vertentes e culturas, como, por exemplo, a confraria, a fraternidade, Bom, vocês sabem do que eu estou falando. As instituições secretas, eles têm obras muito melhores do que nós, católicos e protestantes. Eu, particularmente, me considero um católico protestante. Protestante católico, quase que a mesma coisa. Porque católico significa universal. E eu faço parte do corpo místico de Cristo, a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, enfim. Então, a ira de Deus está voltada contra toda a humanidade e Deus envia o Filho para fazer propiciação, cobertura.
ele se faz como escudo, recebe a ira do Pai, pagando pelo pecado que eu haveria de cometer e que eu ainda vou cometer, né? Que eu cometo, que eu ainda vou cometer. A fé pressupõe as obras, né? Não são as obras que pressupõem a fé. Nós não praticamos boas obras para ser salvo. A nossa salvação vem da obra econômica, né, realizada por Cristo na cruz do Calvário. Por que eu chamo de obra econômica? Porque o Pai levando um projeto, entrega esse projeto na mão do Filho, o Filho aplica o projeto e o Espírito Santo administra. É a doutrina da triunidade divina quando aparece de forma mais explícita nas Escrituras. É na obra econômica da salvação. Cada um desempenhando um papel distinto. E podemos, através disso, reconhecer a distinção de 3 pessoas. O Pai levanta um projeto. Nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo de número 13, verso 8. Apocalipse de número 17, verso 8. Nomes escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. Todos esses não foram enganados pela besta, ainda que, né, o inimigo tentou. Mas Apocalipse é um livro futurístico, né? Bom, para a maioria de nós, né? Não vou entrar nesses meandros. Então, todos aqueles que não foram enganados pela besta, né, ainda que a mesma, né, fez de tudo para enganar, os escolhidos não foram enganados. Os